Olá, meu nome é Bruno, sou gerente da agência Viana aqui no Espírito Santo pela Sicredi Serrana. Estou aqui com meu amigo Creciano, onde nós vamos falar um pouco sobre educação financeira. Vamos aproveitar a semana, agora a 12ª Semana ENEF, promovida pelo Banco Central, para a gente bater um papo e trazer um pouquinho mais de clareza sobre educação financeira, principalmente para jovens, e falar um pouco da nossa experiência, trazer um pouco do que a gente faz no dia a dia. Cristiano, fala um pouquinho para a gente da educação financeira, da semana ENEF, o que você tem para nos trazer de novo e de conhecimento sobre isso? Legal, obrigado, Bruno. Meu nome é Criciano Paiva, eu sou assessor de programas sociais na Sicredi Serrana. E é um prazer estar falando com vocês aqui sobre esse tema tão importante de educação financeira. Essa já é a 12ª Semana ENEF, a Semana Nacional da Educação Financeira, que é promovida pelo Banco Central, com outros parceiros, vários parceiros, e a nossa instituição financeira, o Sicredi, participa ativamente desde 2016, fazendo bonito, trabalhando na educação financeira, com pessoas, diversos públicos, e esse ano a gente tem um foco em crianças e jovens. E é muito importante esse tema, né, Bruno? O que você acha do tema da educação financeira, e principalmente voltado para os jovens e crianças? Olha, Cristiano, educação financeira é um tema de total relevância, né? Então, mas primeiro, o que é educação financeira? Porque para muitos a educação financeira é um bicho de sete cabeças, é uma coisa muito complexa, muito difícil. Mas não, educação financeira é nada mais do que a gente desenvolver algumas habilidades e aprender a lidar com dinheiro. É trazer para a nossa prática o que pode ser feito para economizar, planejar, construir futuro, por que não às vezes reduzir os juros? É o que pode trazer uma tranquilidade familiar, pessoal e até mesmo a realização de um ou mais sonhos. Então, a educação financeira, Cristiano, ela é muito importante. Tudo gira em torno da educação financeira. Para você comprar ali um picolé, uma bala, ir para a escola, a educação financeira, sabia? Ela faz parte disso também. Mas como a gente faz isso? Você tem alguma dica? Opa, sempre tenho. Nós temos alguns materiais, nós utilizamos de acordo com a faixa etária. Por exemplo, crianças, nós, em conjunto com o Maurício de Souza, editorial Maurício de Souza, utilizamos os gibis Turma da Mônica, que é muito bacana. A gente faz uma apresentação e conversa com as crianças sobre educação financeira de maneira lúdica. Com os jovens também, a gente utiliza o puxa-papo da educação financeira, o caderno Finanças na Ponta do Lápis, que tem toda a nossa metodologia do COPS inserida, além de um folder que leva as pessoas para o Sicredi na comunidade, onde elas podem buscar mais cursos, informações, vídeos para entender um pouco mais sobre educação financeira, tirar suas dúvidas, aprofundar no tema. E a gente também utiliza um lápis. E por que a gente entrega um lápis, Bruno, e não uma caneta, né? O Sicredi entrega um lápis porque você pode escrever e apagar. E a gente faz essa simbologia em relação à nossa vida financeira. A gente faz algumas coisas erradas de vez em quando, compra algo que não deveria comprar, mas a gente tem a chance de apagar e reescrever a nossa história financeira. E aí, Bruno, eu te pergunto para nos auxiliar aqui no bate-papo, como que você faz na sua família, junto com você tem um filho pequeno, como que é essa conversa, essa introdução da educação financeira para ele que é tão pequenino? Olha, sabe que falar de educação financeira, principalmente para criança, é algo muito gostoso. Por que eu te digo isso? Porque para uma criança, uma moeda de R$ 1, uma de 1 centavo, uma nota de R$ 10 ou uma de 5, ela tem o mesmo valor. E isso é o bacana, esse é o encantador. Então você vai trazendo para alguns pequenos detalhes do por que é importante fechar a torneira enquanto está escovando os dentes, por que é importante apertar a descarga uma vez só quando vai no banheiro. Olha, saiu do banheiro, filho, filha, apaga a luz. Então ele começa a materializar, a transformar aquilo ali em alguns sonhos que ele tem. E a criança tem vários sonhos, né? Quem não tem sonho? As crianças têm o sonho de um brinquedo, elas querem ir no parquinho, pode ser um sorvete. E trazer isso para a prática é muito bacana. Quando você começa a trazer, explicando assim, olha, se você apagar a luz e não deixar a luz acesa, vai sobrar um dinheiro para a gente tomar um sorvete, vai sobrar um dinheiro para comer aquela pipoca que você tanto gosta lá no shopping. E é assim que funciona, são os pequenos detalhes. A educação financeira tem que ser algo factível, algo que a gente consegue trazer para o nosso dia a dia. Não pode ser algo penoso, você não pode sentir dor para ser justo, para economizar o dinheiro, para guardar, ele tem que ter um valor. A gente só compra aquilo que a gente enxerga o valor. É muito claro isso. E a criança, ela é um livro em branco.
ela está ali para aprender, ela vai aprender tudo o que foi ensinado. Se o pai, se a mãe for endividado, ela vai achar que ser endividado é normal, mesmo sem saber o que é ser endividado. Mas ela vai achar que aquele aperto é normal. E o nosso papel é fazer com que as crianças entendam e enxerguem que guardar faz parte do nosso crescimento, faz parte de construir o nosso futuro. Então, dentro de casa, a gente tem várias opções de educação financeira, desde apagar uma luz, dar descarga uma vez só, como eu já disse, fechar a torneira, e por que não também a nossa parte como pai, como mãe, como tio, como vó, como vô, que é de fazer uma poupança, é de fazer uma previdência privada, é de trazer um conforto e uma tranquilidade para uma tomada de decisão futura. Isso é a educação financeira. É uma coisa que a gente alcança com disciplina. Ela não é para penalizar, mas ela é para ajudar a construir um próximo passo. Falando é muito legal, é muito tranquilo, mas eu vi assim que para ensinar a educação financeira, o pai e a mãe também têm que ter um conhecimento. Você deu alguns exemplos aqui crescendo para nós de como ajudar a criança e o adolescente a se posicionar nessa parte. Mas e o pai e a mãe? O que você fala? Como que você pode ajudar para que o pai e a mãe também evoluam para conscientizar o filho ou a filha ou um parente próximo? Bacana a pergunta. A gente tem algumas ações nessa Semana ENEF que vão ajudar inclusive os pais, os adultos. Nós vamos ter uma live no dia 12, chama Escolhas Conscientes para um Futuro Sustentável, com Eduardo Amuri e Vivian Rodrigues, que nos auxiliaram na nossa metodologia do COPS. E acredito que para esses pais é interessante buscar esse conhecimento para depois dialogar dentro com as crianças, inclusive levando coisas práticas, mostrando como eles poupam no dia a dia, como eles fazem com dicas para supermercado, por exemplo, se eles fazem lista ou não, dialogando mesmo com essas crianças e mostrando no dia a dia. Se levar a criança no supermercado, mostrar que eles só vão comprar o que está na lista e o que foi acordado. Se fizer algum outro movimento também dentro de casa, tiver uma poupança, alguma coisa, levar isso para a mesa para conversar, para a criança entender que a gente tem que começar a poupar hoje para ter um futuro mais sustentável, Bruno. Show de bola. Isso é extremamente importante. Lembra, a criança vai aprender e vai seguir os passos do pai ou daquela pessoa próxima. Então é importante que você, pai, que você, mãe, que você que educa uma criança ou educa um meio onde você está inserido que também seja consciente financeiramente, que tenha bons princípios financeiros, tenha escolhas certas e tá tudo bem se errar. Todo mundo vai errar financeiramente uma hora. Quem nunca disse aquela frase, só se vive uma vez? Verdade. Meu Deus, essa frase é perigosa, gente. Se vive todos os dias. A gente só morre uma vez, mas viver é todo dia. Eu mereço, hoje o dia foi muito difícil. Tudo bem, o dia foi difícil hoje, mas amanhã é outro dia. Vamos manter o foco. A educação financeira é total disciplina. Não quer dizer que nós vamos nos privar e não vamos fazer mais nada, vamos ficar só recebe e guarda. Não. Mas vamos usar consciente. Eu vi que você trouxe um livro, Cristiano, ali, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro é muito bom e ajuda muito na educação financeira. Então, assim, fala um pouquinho, traz um pouquinho Claro. dele para nós. O que ele representa na nossa dinâmica e na dinâmica do dia a dia da Sicredi? Legal, Bruno. A gente utiliza hoje em dia tem utilizado 2 livros, que um chama Decisões Econômicas, você já parou para pensar, da doutora Vera Rita, que nos ajudou a escrever essa metodologia do COPS. E esse livro, que para mim é fantástico, um dos melhores livros de educação financeira que existe, O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele é bem simples, ele fala de fábulas da época da Babilônia, antigamente. E os primeiros 2, 3 capítulos dele, eu vou contar aqui a história, um pedacinho dela. Eles perceberam lá, os amigos, todo mundo que crescia junto, que um deles se destacou. E é justamente o nome do livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. E eles se perguntaram por que a gente teve a mesma infância, trabalhamos juntos, mas por que essa pessoa se destacou e ficou tão rica? Então eles foram atrás desse O Homem Mais Rico da Babilônia e ele falou, pessoal, se juntem que eu vou explicar para vocês o porquê eu sou o homem mais rico da Babilônia, o que eu faço para que o meu dinheiro possa se multiplicar. E Bruno, a primeira dica que ele deu é muito importante e é muito óbvia. Ele fala no livro que primeiro ele paga a si mesmo para depois pagar as outras pessoas. Você vai falar assim, como assim? Eu pago o cartão de crédito, eu compro uma blusa. Na visão dele,
você tem que primeiro se pagar, resguardar 10% de tudo que você ganha e depois sim você pagar as outras coisas. Seja um cartão de crédito, seja um boleto, seja um financiamento. O que a gente aprende disso? A gente não pode esperar sobrar para poupar, porque não vai sobrar. Então a gente tem que pensar, planejar antes de receber qual aquele percentual a gente consegue colocar ali numa poupança, no CDB, que seja. Não importa qual tipo de investimento. O importante é que seja planejado e que você faça, como você falou, com disciplina. Então esse livro é muito bacana, mais para frente ele ensina depois como multiplicar o dinheiro que você ganha, que você guarda, e lógico, a gente trazer para a analogia dos dias de hoje, fazer um investimento correto, saber com quem falar, conversar bem com o gerente da sua instituição financeira, que você tem confiança, para que ele possa colocar o seu dinheiro para trabalhar para você da melhor forma possível, né? Então, Cristiano, vamos aproveitar que tem bastante gente assistindo esse conteúdo. Vamos trazer algumas dicas, mas assim, eu quero aquelas dicas de ouro para quem quer começar a se organizar financeiramente. Como eu começo uma educação financeira hoje, independente da minha idade, do que eu acho que o dinheiro representa para mim ou não, traz para nós, Cristiano, algumas dicas, aquelas caprichadas. Como começar uma vida financeira nova? O que fazer de diferente para alcançar aquela tão desejada educação financeira? Bacana demais. Você sabe que o estímulo para que a gente faça compras está em todas as partes. A gente tem o maior shopping do mundo na nossa mão, na palma da mão, que é o celular, que é a internet. Então, uma dica boa é desativar aquelas notificações dos aplicativos de compra, por exemplo. Outra dica que eu tenho para dar, comprar no dia seguinte. É muito importante isso. Coloca no carrinho de compra, deixa para um dia para você dormir, pensar, será que aquele item é muito importante mesmo? Será que eu vou ter necessidade de utilizá-lo? Será que aquilo é prioridade para mim? A gente tem os 4 P's. Se eu posso comprar, se eu tenho dinheiro para aquilo, se eu vou utilizá-lo para quê? Se eu preciso realmente daquele item e se ele é prioridade. Já teve vezes que eu fui comprar algo e desses P's, eu falei não, que era prioridade, não era prioridade para mim naquele momento. Eu deixei para comprar depois de 3, 4 meses, Bruno. Uma outra dica também é ficar atento a essas mágicas que aparecem na vida financeira do brasileiro. Ah, eu vou apostar isso, vou ganhar milhões. Eu vou investir nisso e meu patrimônio vai triplicar, quadruplicar. A gente tem que tomar muito cuidado, porque os golpes existem e muitas pessoas caem. Infelizmente, a gente tem uma estatística que principalmente os pais, né, os mais velhos, os avós, acima de 65 anos. E é importante falar isso que a gente está falando para muitos jovens. E esses jovens podem conversar. Hoje eles trabalham um pouco melhor com a questão da internet. Podem conversar com os pais. Trabalhar essa informação, na verdade até essa desinformação que acontece muito. E conversar um pouco mais sobre esses golpes, essas ciladas que aparecem na vida financeira das pessoas. Então, tomar muito cuidado para que isso não seja uma dor de cabeça. Outra coisa, Bruno, para terminar aqui, passar a fala para você, mídias sociais influencia muito as pessoas a comprar. Ah, eu vou comprar isso porque a influenciadora X está utilizando. Será que eu preciso mesmo desse item? Será que realmente aquilo vai ser útil para mim? Ou eu estou comprando só porque é uma moda, só porque tem alguém utilizando? Também esses produtos que parece que vão resolver tudo da sua vida e chega na sua casa, às vezes nem funciona. Ah, é baratinho. O problema da educação financeira, Bruno, são os baratinhos. Por quê? A gente vai comprar algo acima de 200, 300, 400 reais, a gente pensa bastante. Mas e aquelas coisas de 30 reais, 40 reais? Outro dia lá em casa, a gente, sem perceber, estava pagando 8 streamers, aquelas TVs por assinatura. E a gente nem tem tempo para assistir isso tudo. Quando foi ver, era um montante muito grande. Então, a educação financeira tem que ser pautada na disciplina, como você comentou, e também na consciência de perceber esses pequenos gastos, para onde eles estão nos levando. O que você acha, Bruno? Cristiano, eu acho que você foi cirúrgico na sua fala. É muito fácil se perder, né? Tem streaming, tem os aplicativos de comida que são também uns grandes vilões, né? Aquela preguicinha de fazer a janta, ao almoço de domingo, aquela pizza. De pouquinho em pouquinho, a conta chega.
Eu não entendo como a minha fatura do cartão veio tão alta. Galera, vamos olhar a fatura. Vamos entender ali, ó, vamos nortear. Da onde vem o meu maior gasto? Aonde vai o meu maior desperdício? Lembra que não ter dinheiro também é um desperdício. Criciano, queria te agradecer. Eu acho que o nosso papo foi muito bacana. Vamos ajudar bastante as pessoas, vai enriquecer bastante o nosso conteúdo. Então eu quero te agradecer. E para você que quer conhecer um pouco mais sobre educação financeira, sobre dinheiro, a perder o medo de falar de dinheiro, procura uma de nossas agências. Tem sempre um Sicredi aí pertinho. Passa na agência, vem tomar um café, vem conhecer o que a gente faz, vem conhecer o que a gente ensina sobre educação financeira, sobre o dinheiro, sobre poupar, sobre guardar, sobre investir. Procura um gerente. Se você ainda não tem conta, não tem problema, vai ser um prazer te receber também, tá? A nossa casa está aberta para que vocês venham conhecer e fazer parte. E por que não até ajudar você a alinhar a sua expectativa com a sua realidade. Mas antes de acabar, eu vou passar para o Criciano se despedir. E eu sei que ele tem uma novidade e um segredo para você mesmo que é jovem. Tem uma coisa muito bacana para você. Criciano, conta para a galera. Isso aí. Ó, nós vamos ter uma novidade a partir do dia 12 de maio, na Semana NF, que vai ser um curso gamificado para os jovens. Então, os jovens que estão nos assistindo e está curioso, entra lá no Sicredi na comunidade. Todos os cursos são gratuitos para a comunidade. A gente vai ter esse novo que vai ser gamificado. Você vai entender um pouco mais de toda a metodologia COPS, o conscientizar, observar, organizar, preparar e sustentar. E vai conseguir, depois desse game, atuar com a economia, com a poupança dentro de casa. E para finalizar minha fala, eu trago aqui o Cooperação na Ponta do Lápis, que é nosso programa robusto do Sicredi, que atua com associados e não associados, com palestras, oficinas, bate-papos sobre educação financeira. Nós temos uma dinâmica, utilizando a metodologia do COPS, que a gente já falou aqui, que é o conscientizar, observar, organizar, preparar e sustentar, que foi feito com a doutora Vera Rita e o Eduardo Amuri, mais todos os colegas do Sicredi. A gente já atua com esse programa desde 2016. E, além disso, a gente tem também o Sicredi na comunidade. As pessoas que não podem fisicamente assistir uma palestra têm a oportunidade de fazer os cursos, assistir os vídeos lá no Sicredi Comunidade. Então, fica aí, Bruno, um convite para as pessoas que estão nos assistindo. A gente vai fazer diversas ações durante a Semana NF e vamos continuar nas próximas semanas atuando junto com o Banco Central nessa iniciativa magnífica, mas vocês quiserem também alguma orientação, algum apoio sobre a educação financeira, nos procure um Sicredi perto de você e a gente vai estar de braços abertos para poder falar desse tema que é tão importante para o brasileiro. Muito obrigado. É isso aí, galera. Obrigado por ter participado desse bate-papo. Conte conosco e lembra, no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar.